Shalom, queridos, e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal que é meu, é seu, é nosso. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Eu tô te esperando aqui. Se fideliza, é de graça. Jesus falou, de graça receber, de graça dai. Tem conteúdo toda semana e tá top, tá? Nós já estudamos sobre criação, sobre a criação da terra, sobre a criação do homem, a criação da mulher, casamento, a gente já viu o que é isso. Pouquinha coisa, mas a gente viu. Ainda dá para eu entrar mais nesse assunto. Nós já vimos sobre... Ai, gente, a gente já viu sobre tanta coisa. Na última aula, a gente falou sobre que nós somos... Que tudo que tem na criação tem em nós. E se você parar para pensar, esse ciclo, ele é tão interessante, né? Nós falamos sobre a diferença de todo o resto da criação para nós. Eu fiz algumas perguntas e tá tudo isso aqui nesse canal. Então, se inscreve, assiste, clica, comenta, compartilha, faça alguma coisa. E hoje nós vamos falar sobre mielinização. Tá, Milis, o que é mielinização? Mielinização é um processo que acontece dentro do corpo e da alma, desde a gestação até os 5 anos de idade do homem e da mulher. Nós falamos também sobre herança emocional, herança cultural, epigenética. O que é epigenética? É a ciência comprovando que você traz dentro da sua alma dores e recursos dos seus pais. Então, se você não assistiu, volta lá. Eu acho que é um dos primeiros vídeos que a gente tem gravado aqui. Então, nós somos um amontoado dessas, todas essas coisas. Tá, mas o que forma a minha alma? Tudo isso. Tudo isso tá dentro de um vaso, eu já expliquei aqui, dentro de um vaso, dentro do cli. E aí você tem as suas camadas. Tem os instintos, tem as suas emoções e sentimentos e tem a sua consciência divina. Eu já falei aqui também que todos nós, todos, sem exceção, nascemos com o Espírito. Nós nascemos com o Espírito de Deus. E o que nos impede de alcançar a consciência divina? O que nos impede de alcançar cura, libertação, salvação? O que nos impede é as nossas emoções, as nossas dores. O que no populacho todo mundo chama de alma. Sem saber que a alma compõe tudo isso. E nós vamos ver como são geradas essas dores, né? Lá nos primeiros vídeos, como eu falei, tem um pouquinho sobre herança. Então, muitas dores, elas vêm da herança genética. E se você ler a Bíblia, de Gênesis, meu amado, minha amada, até Apocalipse, o Espírito do Eterno está falando sobre herança. Nós somos herança. O povo de Israel é herança dele. Então, sabe, respeito todas as visões, todas as teologias, mas é aquilo que eu creio, é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu experiencio. Então, existe herança sim. Existe herança bendita e herança maldita. Estou eu fadada a essa herança? Não. Desde que eu conheço a palavra, desde que eu adquiro uma consciência de quem eu sou em Deus, que é essa consciência divina que a gente tanto fala, né, que eu tanto falo aqui no canal, eu quebro. Por quê? Porque eu quebro o ciclo de dor. O que é maldição? É dor. É dor. É uma emocionalidade acometida, machucada, não saudável, doente. Isso são maldições que vão se replicando em comportamentos errados. Mas eu tô fadado? Não. A partir do momento que você aceita passar por esse processo de cura, por onde? Por dentro da palavra. Só existe cura dentro da palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a mielinização. O que é mielinização, Tamires? O formato do nosso corpo, tá? Ele não é por acaso. Às vezes você olha uma pessoa, nossa, ela é a mãe dela todinha, ele é o pai dele todinho. Na maioria das vezes, os traços do rosto, né? Mas o corpo nem sempre. Então o formato do corpo ele não é uma obra do acaso. Ele é o reflexo de como o nosso sistema nervoso se moldou para gerenciar as dores da infância. Essa modelagem ocorre através da mielinização da medula espinhal, né? Que vem daqui. Muitos acreditam que a consciência divina ela habita aqui. Então vem daqui até lá embaixo, essa medula espinhal. À medida que os nervos vão sendo revestidos por uma camada de gordura chamada mielina, o cérebro ganha controle, tá, sobre algumas regiões do corpo, distribuindo essas intensidades dos impulsos nervosos e definindo o tônus muscular. Esse processo é gradual. Ele inicia no cérebro, desce pela medula, e conforme a criança vai crescendo, vai ganhando domínio sobre as suas funções e sobre o controle do corpo, desde a fase de gestação, os primeiros dias, até o sentar, o falar, o andar, o controlar os esfíncteres. Muitos que estudam sobre a mielinização, eles creem que vai só até a fase do controle dos esfíncteres, né? Da região genital, né? Então isso governa o quê? Governa o que eu sinto, o que eu penso, a maneira que eu vou agir e a maneira com que eu vejo a vida e a maneira com que eu me governo. Então cada uma dessas fases, ela gera um dos nossos 5 traços de caráter. E nós vamos falar sobre isso. O que são esses traços de caráter? É a maneira que eu vejo, que eu sinto e que eu ajo. Isso significa que todos nós possuímos todos eles, porque os nossos 5 traços de caráter estão ligados nesse processo de mielinização. Essa medula espinhal, ela foi sendo revestida por essa mielina, certo? E esses instintos nervosos, eles foram enviando o quê? Impulsos nervosos e eles foram nos definindo, eles foram nos moldando. Então, ao explorar cada um deles, a gente descobre o quê? Como a gente pode funcionar, né? E a definição científica disso, eu vou ler aqui pra vocês, né, pra não ficar nas minhas palavras, é como você se apresenta ao mundo.
Por exemplo, uma pessoa com molde de caráter masoquista desenvolve uma personalidade perfeccionista para sobreviver. O traço de caráter é o que cria a nossa personalidade, a gente já falou sobre isso no outro vídeo. A personalidade cria uma máscara, né, um véu de dependência emocional, como uma estratégia de sobrevivência do indivíduo, que a personalidade criou para evitar o quê? Para evitar dor. E isso eu vou simplificar para você aqui a maneira que a gente for conversando. Então, o que eu preciso que você entenda, principalmente, tá? É que algumas palavras que eu vou usar aqui, por exemplo, masoquista, eu não tô falando de doença psicossomática, tá? Eu tô falando de traço de caráter e traço de personalidade. Existe o traço de personalidade psicopata? Existe. Nós vamos falar sobre isso? Vamos. Porém, não é a doença. Isso aí é outro lugar, tá? Então, eu quero que você foque que é o quê? Um traço de personalidade, tá bom? E nós vamos iniciar falando sobre, deixa eu pegar aqui, os 5 traços de anatomia emocional, tá? O primeiro deles. E mais uma coisa que eu quero dizer pra vocês, eu vou citar exemplo na Bíblia. O que eu não vi ninguém fazer até hoje aqui nessa rede social, eu nunca vi ninguém fazer isso. Quem que era esquizoide? Quem que era masoquista? Quem que era isso? Quem que era aquilo? Não vi até hoje. Então eu vou trazer você pra dentro da palavra por quê? Porque ela é rica, ela é perfeita e ela nos ensina. Esquizoide. O que o esquizoide é? O esquizoide, ele é o arquiteto das ideias. Se eu pudesse nomear assim, ele é o arquiteto das ideias. Em que fase se dá esse processo de mielinização? Na fase da gestação, tá? Até aproximadamente um mês após o nascimento. Nesse processo, o sistema nervoso, ele começa a se formar. E a mielinização, ela está concentrada onde? Apenas no cérebro. Tá? Então, o que é isso? É quando o mundo do bebê ele é um útero. O seu ambiente é tenso, o cérebro foca toda a energia na cabeça para que ele possa sobreviver. E esquecendo-se do quê? Do corpo. Originado no útero, esse ambiente que se tornou desconfortável devido ao estresse da mãe, o bebê sentiu que ao se mexer incomodava e aprendeu a viver com só na cabeça. Qual a função dos pais na formação do traço de caráter, tá? Nós vamos falar isso aqui porque os pais, eles têm um papel muito fundamental, eles têm um papel muito importante. Frequentemente, uma mãe que viveu uma gestação conturbada, ou não desejada emocionalmente, ou não disponível, ela passa para o bebê, o quê? A dor da rejeição. Então, aquele bebê, lá no ventre, ele sente o quê? Que se ele se mover, ele incomoda, que se ele se mexer, ele incomoda. O bebê, ele sente quando ele não é amado. Então, ele concentra toda essa força, esse processo de melanização onde? Na cabeça. E ele entende, a criança, quando ela tá no ventre, ela entende? Claro que entende. Quem nunca viu um pai do lado de fora falar com a mãe e a criança se mexer? Isso é o que? A resposta que ela tá dando de que ela tá se sentindo amada, de que ele tá se sentindo amado, né? Se o sexo for menino ou menino. Então, esse traço de caráter, o esquizoide, ele é o quê? Ele é aquela pessoa que ele cria ideias. É o cara das ideias, arquiteto das ideias. É aquele, aqui no popular, o cara que tem os pensamentos mais mirabolantes, o cara criativo, aquela mulher criativa, é a pessoa que no ventre, até o mês de vida, ela sentiu a dor da rejeição. Então ela concentra toda a força, toda a energia dela onde? No cérebro. Deu pra entender? E como é que é o formato? Talvez, mas tu fala que é anatomia, que, né, eu comecei ali explicando que começa na alma e termina no corpo. Sim, a gente vê no corpo. Como é que é o traço físico do esquizoide? O esquizoide, ele é o quê? Magro, é aquela pessoa magra, e aquela pessoa, já viu aquela pessoa cheia de quina? Cabelo cheio de quina? É aquela pessoa que é cheia de quina. Isso aqui é pontudo, cotovelo pontudo, joelho pontudo, é uma pessoa assim reta, mas cheia de quina, sabe? Por quê? Com o corpo magro, com as articulações, joelhos, cotovelos muito aparentes, a cabeça costuma ser maior e mais saliente e o olhar parece vago ou focado pra dentro. Por quê? Porque toda a concentração de força tá na cabeça. Mas por que isso aconteceu? Durante a gestação, para fugir da rejeição do útero, o bebê concentrou toda essa energia nos pensamentos, né? Então o sistema nervoso retirou o sangue da energia das extremidades do corpo e focou aonde? No cérebro. Resultado, um corpo com pouca energia muscular, parecendo desconectado ou frágil, pois a vida desse indivíduo acontece toda na mente. E aí nós vemos o quê? Os ansiosos, aquela pessoa que fica, sabe? Pontos positivos do esquizoide: criatividade limitada e imaginação fértil, raciocínio lógico e aprendizagem rápida, capacidade de criar o novo aonde nada existe. E agora os pontos negativos, que é as dores. Medo profundo de ser rejeitado. Não esqueça que a dor do esquizoide é a rejeição. Medo profundo de ser rejeitado ou de incomodar, dificuldade com o contato físico e social e tende ao isolamento e à frieza aparente. Esse traço, quando não está no seu recurso, tende a manifestar essa personalidade. Existe uma personalidade também esquizoide, tá? Nós vamos ver isso mais lá pra frente. Tamires, e quem na Bíblia era assim? Quem na Bíblia era assim, queridos? Fala aí pra mim. JB, João Batista. Ele era o cara esquizoide. Ó, criativo, vivia isolado, e ele era lógico, era o cara, né? O corpo do esquizoide ele é tipicamente longíneo, né? Longíneo. Então, esse era João Batista. Ele não buscava conexão emocional e profunda nem de toque físico, tanto que ele vivia no deserto, né?
As suas relações eram baseadas na transmissão de conceito. Quando Jesus chegou, João disse: convém que ele cresça e eu diminua. Para um esquizoide, sair da cena e voltar para o seu isolamento é um alívio, não é uma perda. Segurança no pensamento. Enquanto Saul buscava poder e Neemias buscava segurança física, porque nós vamos ver traços de caráter nesses personagens da Bíblia também, João Batista buscava a verdade lógica. Ele era a voz que clama no deserto e sua força estava na sua capacidade de ver o que ninguém mais via, que era quem? O Mashiach, né? O Messias, através de uma percepção aguçada que só quem vive na cabeça e fora do sistema social consegue ver. O desapego total do corpo, né? E aí a Bíblia fala sobre isso. Ele andava com pele de animais e tal, comia comida exótica. Mostra que a energia concentrada na mente e no espírito de João Batista era uma característica clara, que a mielinização, o processo dele, para onde? Na cabeça. Então assim a gente vai vendo, sabe? Características. Por exemplo, nós todos temos os 5. Todos nós temos os 5. Eu, por exemplo, eu tenho muitos traços desse daqui. Eu sou uma pessoa que, claro, a não sei que eu tenha muita intimidade tipo, com meu esposo, eu não gosto de contato físico. Eu vou lá, falo o que tem que fazer, prego o que tem que pregar, tempo que eu tenho que atender, e depois vou embora. Eu sou a pessoa que não gosta de perder tempo. Tá entendendo? Então, isso são traços da minha mielinização. São traços aparentes do traço esquizoide em mim. E nós precisamos ter... Quando as pessoas falam assim, faça a paz consigo mesma, eu acredito que é justamente sobre isso. Você fazer a paz consigo mesma é você saber identificar e aceitar. Porque eu não posso mudar algo que eu não tenho consciência daquilo. Eu não posso ser intencional naquilo que eu não tenho consciência. E se eu não tenho consciência de quem eu sou, como é que eu vou mudar? Poxa, se eu tenho... eu tenho tantos por cento disso aqui. Gente, tem tanto assunto na internet sobre isso. Claro que tem muita coisa que é furada, tá? Mas assim, eu pesquisei, fiz curso. Se você quiser algo mais aprofundado sobre isso, eu tenho um livro sobre isso. Me chama no direct, vai lá na minha rede social. Eu quero eu mesmo poder falar com você. Quero eu mesmo poder te ajudar nisso. Poder dizer assim, poxa, vamos fazer isso aqui junto. Quanto que eu tenho disso, quanto que eu tenho daquilo. Para que você possa se conhecer. Para que você possa saber que dentro da palavra, Deus usou pessoas com os mesmos traços que você tem. E nada disso é impedimento. Só impede quando a pessoa está na dor. Quando a rejeição, ela se torna uma dependência emocional. Dá pra entender? Quando você fica no lugar de dor e você não vence isso dentro dos seus sentimentos. Então vamos recapitular. Quem que é o esquizoide? O esquizoide é aquele cara, aquela mulher que é cheia de ponta. Por quê? Porque a concentração sanguínea dele foi focada onde? No cérebro. Onde se dá isso, Tamires? Da gestação até o primeiro mês, mais ou menos, de nascimento. Por que que nós fazemos isso nesse processo? É a pessoa que sentiu que não podia se mover dentro do útero. Foi aquela gravidez indesejada, sabe? Aquela pessoa, por exemplo, uma mulher que geralmente engravida muito nova, tinha muitos planos, é automático. Você que é mãe, que está aí do outro lado, você não pode se culpar por isso. Também, mas eu me culpei, eu não queria, né, ter engravidado, e aí eu passei essa dor da rejeição pro meu filho, e agora o que eu faço? Tudo é reversível, pela palavra de Deus. Tudo tem jeito, né? Existe uma frase bem no popular, não há o que não tenha jeito pro carpinteiro de Nazaré, tudo ele dá jeito, né? Mas nós precisamos nos conhecer, saber, para poder mudar. Então, o esquizoide se dá nessa fase da vida, né? Como ele se sentia desconfortável, ele se sentia num ambiente onde ele não era bem-vindo, vamos dizer assim, que era o útero, ele se concentrou dentro e não fora. E esse corpo pontudo é meio como se fosse também uma defesa, sabe? Uma defesa para ele ficar. Se você me observar aqui, eu tenho algumas pontas assim. Se a pessoa ela entende de traço de caráter e ela faz uma leitura, ela já vai saber como é que você é e ela vai saber lidar com você. Então, olha quão enriquecedor isso é. Aprenda a lidar com as pessoas, já falei isso aqui. Então, é um corpo magro e inquinado, né? Já falamos o quê? É um corpo com pouca energia muscular. Por quê? Porque ele entende que ele vive desconectado do ambiente e ele se concentra só na mente, tá? Esse traço, quando não está no seu recurso, porque existe o recurso e existe a dor. Né? Ou eu manifesto o meu recurso, ou eu manifesto a minha dor. Ou eu pego isso e uso como recurso para o bem, ou eu vou vivendo na dependência emocional, na dor da rejeição. Eu quero falar mais... Vou falar sobre os 5 e cada um deles nós vamos fazer um vídeo aqui. Então hoje nós falamos sobre o traço esquizoide. Quem que era o esquizoide da Bíblia? Tem outros, tá? E nesse livro que eu criei tem outros exemplos de personagens não tão famosos assim. Você vai se surpreender. Mas quem é o nosso esquizoide? João Batista. Você pode ler sobre ele e vai lá, tá? Não acredita só no que eu falo pra você. Vai lá, pesquisa na Bíblia, lê, pega a biografia de João Batista e vê se faz sentido pra você. Mas consuma conteúdos de qualidade, porque infelizmente hoje na internet tem muita porcaria. Essa é a grande verdade. Tem muita gente... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Tem gente fazendo curso de terapeuta, tá? Pela internet, aqui pelo YouTube, tá? Que não assiste às aulas e ganha um diploma. Como é que essa pessoa vai cuidar de uma outra vida? Fala pra mim. Então, assim, a internet, ela se tornou terra de ninguém. E de todos. Verifique bem aquilo que você consome. E eu tô te falando, não acredita cegamente naquilo que eu tô te dizendo, não. Vai pra dentro da palavra, pesquisa, vai a fundo. Eu vi esses dias alguém dizendo que o terapeuta dela era a IA. Gente, pelo amor de Deus, inteligência emocional não tem alma. A gente precisa acordar. A Bíblia fala que no final dos tempos, muitos seriam o quê? Enganados.
Então nós precisamos ter uma espiritualidade saudável, uma emocionalidade saudável, nós precisamos nos conhecer e conhecer o nosso Deus. Quando você conhece a palavra, ninguém te engana, tá? Nem o falso profeta te engana, mas a palavra da verdade, aquela que te confronta, aquela que move esse vaso, e se você ainda não viu sobre o vaso, assiste as aulas anteriores, e aquele que te conecta, te tira da tua carne e te conecta ao Espírito, a consciência divina, é a tua emoção abrindo espaço para que essa consciência tome o lugar do todo dentro de você. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.